6h30, já temos fórum para começar a nossa reunião hoje. Extraordinária, uma reunião extraordinária. Qual é o número da reunião extraordinária? Nona reunião extraordinária do Campo. Nós vamos então proceder à leitura da ata da 24ª reunião ordinária, que foi do dia 20. Não. Dia 2 de fevereiro de 2015. O Felipe Paulo vai fazer a leitura da ata. Em seguida, prosseguiremos ao segundo ponto da nossa pauta, que é a apresentação do diagnóstico público executivo. A 24ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana, gestão 2013-2016, foi realizada no auditório da Prefeitura de Niterói, às 18h30, foi localizada na Rua Visconde Sebetiva, 987, não andar, de Niterói, no dia 2 de fevereiro de 2015. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Secretário de Urbanismo e Mobilidade, Veriana Andreada, Secretário Manuel Sade, Secretaria Municipal de Habitação, André Mansur, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fabiano Gonçalves, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Amanda Gerro, do Poder Legislativo, vereador Roberto Jales, Segmento Empresarial, Tadeu Paulo Chiari, Moacir Florido, e concessionário Águas de Niterói, Carlos Cunha. Segmento dos Trabalhadores pela BIO, Carlos Alberto Serafim, Segmento das Entidades Profissionais Acadêmicas pela UFA, Regina Bernstein, e pelo IAB, Augusto Serra. A reunião foi iniciada pela secretária Veriana Vicentini, Andreada, solicitando que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior. Feita a leitura da ata, a secretária fala sobre o andamento do curso pendotivo e todo o trabalho já realizado. Após informou o subsecretário Renato Carandiz daí início à apresentação do processo participativo de elaboração do curso pendotivo e após a Fundação Getúlio Vargas faria uma apresentação sobre o andamento do plano diretor. Feita a apresentação pelo subsecretário, foi solicitado pela conselheira Regina que tivesse mais tempo para se discutir esse diagnóstico com a população e não somente com representantes de associações de moradores e também não apenas com pessoas minoritárias. Feito isso, trouxe a proposta que fosse adiada a audiência pública da próxima quarta-feira, que fosse realizada mais uma oficina antes da audiência pública. E também sugeriu que fosse feita uma discussão técnica do diagnóstico antes que fosse iniciada a apresentação da Fundação Getúlio Vargas. A secretária Veriana esclareceu que na etapa preparatória foram realizadas 2 reuniões com as associações de moradores e também com especialistas que moram na região de Pendotiba. E o objetivo dessas reuniões era também criar um caminho de comunicação com os moradores da região de Pendotiba. E os mesmos estão sugeridos. Inclusive, as oficinas foram sugestões dos próprios moradores, bem como informou que está viabilizando uma terceira oficina, conforme demanda feita nas anteriores. O vereador Roberto Jales sugeriu que a terceira oficina fosse feita na Escola Levi Carneiro, no Saber. Diante da possibilidade de discussão do diagnóstico técnico do curso pendotivo, foi combinada a realização de uma reunião extraordinária para a discussão do mesmo. Após, foi passada a palavra à coordenadora técnica da Fundação Getúlio Vargas, Silvia Figueiredo, para que fizesse a apresentação do andamento do plano diretor. Durante a apresentação, as dúvidas dos conselheiros visitantes foram sanadas. Terminada a apresentação, o conselheiro Augusto solicitou que a apresentação fosse disponibilizada aos conselheiros para que os mesmos possam fazer uma leitura para críticas, sugestões e opiniões. Foi explicado que é início de trabalho, mas a apresentação seria disponibilizada. A conselheira Regina solicitou que fosse estabelecida uma data para as câmaras técnicas se reunissem. Também foi explicado que o dia 16 de março seria uma data onde o trabalho já estaria mais avançado. Aqui tem um azinho a mais para discussão e aprofundamento e o mesmo seja passado para as câmaras técnicas. Também ficou combinada a metodologia da primeira reunião das câmaras técnicas. Passada a palavra à secretária Veriana, mesma deu fim à reunião. Terminada a reunião às 20h40, eu, Paulo Vitor, foi servido uma vez presenteado, fazendo seu justificado da vereadora Verona. Alguém tem alguma observação, algum comentário sobre a ata? Não, tem 2 coisas aqui, eu não sei se tem a anotação, mas assim, eu acho que podia esclarecer como foi essa metodologia acertada, que todo mundo pudesse lembrar.
Porque você grava. Gravo. Eu Você posso. de repente, Tá. tá? Foi Silvia, uma que no final vocês estavam trocando uma figurinha aí. Não me lembro agora. Tá, mas eu posso resgatar no áudio, Gil. Hã? Eu posso resgatar no áudio aqui. Pelo esclarecimento, né? De um dos franquias na esclarecimento. Bom, de todas as formas, dia 16 nós realizaremos uma reunião aqui com todos os grupos técnicos. É isso, Silvia. Ah, sim, na realidade, agora que eu lembrei, a metodologia, no dia 16 nós vamos apresentar a metodologia de como funcionar as técnicas. É isso que foi dito. Ia ser os temas e a metodologia que vai ser usada. Tá. Não foi explicada. Foi explicada qual era a metodologia, nós vamos apresentar a metodologia Dia 16 de março. E concentrar Tá. a redação. Tá. Uma observação, vamos então passar a apresentação para o subsecretário Renato Parandier, do diagnóstico do público redutivo. Por favor, Renato. Tem que apagar a luz, né? Eu sou a primeira. Melhor assim ou assim? Vocês têm que ver. Assim? Assim fica melhor, né? Assim só tem você. Na minha câmera só dá você. Eu vou pra cá. Eu fico na. Não, pode ficar, eu boto na frente dos meninos aqui. Vocês se incomodam? Essa é uma discussão a partir do dever de casa que a gente tinha, que era ler o relatório. Sim. Mas Não vai. Eu tinha entendido que ia ter o dever de casa, fazer a apresentação, que não foi feita naquela última ordinária, e aí ia ter discussão. Então a gente conselheiro não tem ia ali, né? combinar que se não desse tempo de discutir todos os pontos, que a gente marcasse uma outra reunião para continuar a discussão. Porque o relatório é extenso, eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão mais aprofundada. Bom, vamos ver. vamos observar como simulando que nós vamos ter uma oficina técnica na quarta-feira, convido todos os conselheiros na Escola Levi Carneiro no Sapê, na Escola Levi Carneiro do bairro Sapê. Às 18 horas nós vamos ter uma outra oficina técnica, que aqueles que quiserem participar e aprofundar também a discussão poderão comparecer. E a consulta pública também E a consulta pública está indo para a última semana agora, é importante que todos. Amanhã o quê? Amanhã tinha uma coisa na Amanhã 10 horas da manhã. Inauguração da creche. Não. Não, amanhã não. Eu tenho uma informação. dia 25, dia 25, às 18 horas, na Escola Levi. Isso. Tem audiência dia 4. Quarta-feira, 25, Isso. Municipal Levi Carneiro. Perfeito. 18 horas lá. Isso. Dia 4 de março é audiência. Eu ia falar contigo aqui a respeito do material que vai ser distribuído lá, a gente quer fazer um formativo. Foi você que me inscreveu hoje? Oi? Foi você que me inscreveu hoje, não? Não. E que me pediram também. Tentei te procurar hoje e não consegui. Ah, não, mas que me inscreveram hoje por mensagem, até falei que eu. Foi o Ney. Foi o Ney? Foi o Ney que eu passei pra ele. Não, então, eu falei com ele, pedi pra ele me passou o endereço da oficina do Ronaldo. Eu pedi pra deixar lá, ou na associação, nos panfletos, eu vou pedir pra deixar lá Se eu amanhã. puder levar uma quantidade hoje, eu agradeço. Não tem aqui. A oficina Agora onde o não. Ronald trabalha, é isso? Oi? A oficina onde o Ronald trabalha, é isso que você está falando? Deixar lá amanhã, vou deixar. Amanhã, hoje eu não tenho aqui, amanhã de manhã eu vou pegar e vou entregar lá. A audiência vai ser quando? Na outra quarta-feira, dia 4. Vamos
Vamos iniciar então para dar andamento. Então, além da oficina, é importante também os senhores conselheiros acessarem o nosso site, divulgar a consulta pública, a gente está indo para a última semana. E temos até sexta-feira, final da... Né, às 11 horas e 59 minutos, sexta-feira, para responder. Por favor, é importante divulgar o máximo possível. A consulta pública também está no site, na página do Porto, tem um link lá. Bom, vamos começar aqui com apresentando o resumo, né, do diagnóstico técnico, esse que os senhores já devem ter tido acesso por meio do site. Aqui é um resumo do que está sendo apresentado lá. O diagnóstico é composto por 3 sessões principais, que aqui a gente pode dividir em 4 grandes temas. Uma de meio físico, que trata da geologia, geomorfologia, recursos hídricos, riscos, unidades de conservação, todo meio físico, realmente, situação física de Pendotiba. O meio urbano, que é a parte ocupada, com história, a morfologia urbana atual, uso e ocupação do solo, tipologia edilícia e a centralidade da região de Pendotiba. Esse meio urbano, na verdade, é dividido em 2 partes. Tem a parte de infraestrutura urbana também, que faz parte dele, que tem análise de saneamento, drenagem, resíduos sólidos, telefonia, rede viária, transporte, dinâmica imobiliária e habitação adequada. E a socioeconomia, o meio socioeconômico, com a dinâmica populacional, renda, atividades econômicas, perfil de trabalho, educação, saúde, assistência social, equipamento de cultura, lazer e religião. Isso tudo está lá. Bom, a região de Pendotiba ela tem 17,35 km², 3 sub-regiões e 9 bairros. São os bairros do Sapete, Itioca, Lago da Batalha, Maceió, Cantagalo e Badu, Matapaca, Vila Progresso e Maria Paula. Tá? É uma região estruturada em cima de estradas, que estão marcadas aqui no mapa. Essa aqui, Estrada Caetano Monteiro, a Washington Luiz, a Francisco da Cruz Nunes e a Cachoeira. São as mais movimentadas. Começando então pelo meio físico. A gente já apresentou aqui antes no conselho, para os senhores conselheiros, a nossa ortofoto, fizemos um mapeamento aéreo, levantamento por meio de voo, com scanner a laser. A gente tem hoje todo o município de Niterói mapeado em 3 dimensões. Né? Por isso a gente consegue utilizar em ferramentas de geoprocessamento essas informações todas, desde a altura de árvores, morros, colinas, para poder entender como é que começa a análise do meio físico. A gente observa aqui as partes mais baixas nessas cores mais claras, os verdes mais claros, subindo para os verdes mais médios e mais escuros, até chegar nos vermelhos. Né? Ou seja, isso aqui são colinas, né? Também temos alguns maciços de pequenos morros, temos aqui uma grande área plana na parte alta de Pendotiba, que é o Largo da Batalha e Badu, a descida da Pestavosa e a partir daí até Maria Paula, uma grande planície que vai indo a cotas mais baixas. Essa região, a gente também, com base nessa foto aérea, permitiu fazer um mapeamento de todo o uso do solo, né? O uso do solo em termos de vegetação. Então a gente tem aqui, nessa grande mancha rosa aqui, tudo que é área urbana hoje em Pendotiba, que tem alguma ocupação humana, né? O que não é rosa aqui, o que é qualquer outra cor, verdes claros aqui, verdes mais escuros, são vegetação em estado natural. A gente tem vegetação classificada aqui por vegetação arbustiva, mata ciliar, vegetação arbórea, vegetação arbustiva, pomar, solo exposto, alguns lagos e afloramentos rochosos também. Isso tudo também está mapeado, então a gente consegue ter uma fotografia não só da situação atual da área urbana, mas também da situação atual do patrimônio natural dessa região. A gente fez um mapeamento aqui, identificou dentro dessas áreas vegetativas quais que têm potencial para reflorestamento, por exemplo. Chegamos a uma quantidade de, se não me engano, agora já me esqueci, 120, 140 hectares. Dentro dessa parte de paisagem natural, eu vou chamar aqui o Pedro, ele é engenheiro florestal da Secretaria de Meio Ambiente, que pode explicar melhor, né, a situação da paisagem natural de Pendotiba. Bom, boa noite a todos. Vou falar resumidamente sobre, basicamente, a parte da vegetação que nós mapeamos.
Basicamente podemos dividir em 4 etapas. A primeira foi fazer a gestão da informação dentro da secretaria mesmo, coletar todos os censos florísticos, que quando tem licenciamento é pedido, né? Então a gente coletou os processos que tinham antigos, coletamos essa informação, juntamos ela para ter noção de que tipo de vegetação, quais são as espécies que ainda nós conseguimos encontrar em Pendotiba. Então no diagnóstico ambiental é descrito lá, não sei de cabeça, mas é bem característica de Mata Atlântica. E uma segunda etapa foi até a parte da minha monografia, que foi fazer o mapeamento da fragmentação florestal da região de Pendotiba. Fiz de Niterói inteiro, mas a gente usou para o diagnóstico de Pendotiba a parte focada em Pendotiba, né? Então, é possível avaliar assim, que tem fragmentos importantes ali ainda e que quando você junta isso com as unidades de conservação que tem no município de Niterói, é possível perceber que Pendotiba é a única região administrativa do município que não tem unidade de conservação. Tem as áreas de especial interesse ambiental, que é um indicativo de que essas áreas virassem unidade de conservação, mas o plano diretor é de 92 e não foi feito, enfim, ainda é AEA, né? Então acho que o momento do PUR é esse para ser discutido se vai virar unidade de conservação, se vai ser mantido como área de especial interesse ambiental, enfim. E aqui, rapidamente, 4 fotos do diagnóstico de campo que nós realizamos. E que é possível observar aqui, essa foto é basicamente na AEA Fazendinha, no bairro do Matapaca. A gente mostra, essa foto foi para ilustrar um tipo de pressão que esses tipos de floresta vêm sofrendo, né? E, ao mesmo tempo, também é possível observar que as florestas, em geral, estão em cotas elevadas de altitude, né? Ou seja, essas florestas prestam serviços ambientais importantes, como prevenção de erosão, prevenção de deslizamentos, esse tipo de coisa. Essa é uma outra foto também na AEA Fazendinha, para mostrar um exemplo, uma estrada que está cortando essa floresta e que é uma área de especial interesse ambiental. E os estudos, enfim, a literatura comprova que a partir do momento que você cria uma estrada cortando um fragmento florestal, automaticamente se abre oportunidade para que, enfim, pessoas comecem a construir ali. Então isso é um tipo de pressão também que devemos discutir na elaboração do plano urbanístico. Essa outra foto nós colocamos com o objetivo de mostrar um bom exemplo, né, do que seria uma boa prática para o entorno desses fragmentos florestais. Então no plano urbanístico também poderia ser definido, ou incentivado, ou estimulado esse tipo de prática, onde definido por quais são as áreas prioritárias para a conservação, você incentivar também esse tipo de atividade. Não sei se no caso ali é orgânico ou não, mas que é um tipo de atividade que menos impactante para aquela floresta que está ali. E essa última foto é para mostrar, eu e o outro engenheiro florestal ficamos na dúvida de qual espécie era essa, mas de qualquer forma, ou é uma sapucaia ou um ipê roxo, ambos são espécies indicadoras de estágio sucessional avançado de floresta, então indica que as florestas sim estão em bom estado de conservação e que devemos ficar atentos a esse tipo de coisa. Acho que é basicamente isso. Acho que não sei se é o Renato. Acho que uma mensagem importante que o Pedro está colocando aqui, que Pendotiba tem um patrimônio natural muito significativo, não só para a região de Pendotiba, mas para Niterói, para o município de Niterói como um todo. Assim, esse potencial, esse patrimônio natural, ele de certa forma a gente pode compreender que ele está em risco hoje por conta do arcabouço legal que existe hoje em Niterói. Pendotiba ficou sem plano urbanístico, que a gente já conversou aqui, né, em outras reuniões do Conselho. Esse arcabouço vem sendo construído desde a década de 70, então temos leis com 40 anos sendo aplicadas ainda nessa região. Década de 70 é uma década que a dinâmica urbana era de expansão, era expansionista, consumindo cada vez mais território, desbravando territórios, e a gente está num ponto de saturação dessa região. A gente não pode permitir que essa expansão da mancha urbana continue acontecendo como vem acontecendo. Aquela mancha rosa que a gente mostrou para vocês equivale a 51%
do território de Pendotiba. Hoje, mais da metade do território está ocupado. Essas áreas de especial interesse, que o Pedro também citou, previstas de um plano diretor, correspondem a apenas 18% do território de Pendotiba. Ou seja, existe aí pelo menos 82% de território de Pendotiba que são discutíveis, que de alguma forma as normas, as leis permitem que haja ocupação. Então é importante que o povo rediscuta, avalie com muita seriedade o que vale a pena ser mantido, o que vale a pena ser ampliado em termos de proteção, se continua a EIA, se a gente instala unidades de conservação, quais são os instrumentos que a gente tem que adotar aqui. Indo para o meio urbano, então agora saindo do meio físico, indo para a cidade que está ocupada lá hoje, né? Região de Pendotiba do jeito que a gente conhece como cidade, como bairro, região. A região de Pendotiba, toda essa área está um pouco clara aqui, mas tem um leve contraste entre o branco e o verde claro aqui. Tudo que é verde claro aqui é a região de Pendotiba. Essa parte cinza, essas manchas cinzas todas, é a ocupação que a gente verificava em 1976 na região de Pendotiba. Todo mundo que morava em Pendotiba na década de 70 morava em algum lugar, ou que tinha casa de veraneio também, tinha em algum lugar dessas manchas cinzas aqui. Isso correspondia a 29% do território de Pendotiba na época. Tá? Desde a década de 70 até agora, o ano de 2014, o que a gente observa na região de Pendotiba é uma expansão muito forte da mancha urbana. Tá? Tudo que os senhores podem ver aqui em vermelho, em qualquer um desses tons, foram ocupações que aconteceram a partir da década de 70 até 2014. Tá? O que a gente tinha de ocupação urbana, que correspondia a 29% na década de 70, hoje já é 51% do território. Como que a gente tem de áreas protegidas hoje? Corresponde a apenas 18%. Esse processo pode continuar acontecendo se alguma intervenção não for feita e chegar até 82% do território. Aqui temos um quadro de resumo, isso consta um diagnóstico. A área ocupada, efetivamente, por cada bairro, dentro da região de Pendotiba, em cada um desses anos. Em 76, em 93, quando o plano diretor começou a ser efetivamente implantado, 2002, quando ele deveria ter sido revisto, e em 2014. A gente vê um crescimento aqui muito forte, 180%. Hoje nós temos o equivalente de 180% da área ocupada, quase o dobro da área ocupada da década de 70, agora 36, 38 anos depois. O Pedro mostrou uma foto tirada ali na EIA da Fazendinha, né, de uma estrada. O que leva uma estrada dessa? Aquela estrada especificamente é essa aqui. Essa aqui é a EIA, né? Fazendinha foi tirada nessa estrada aqui. Essa estrada aqui, assim como essa aqui, esse conjunto de estradas aqui, que está nessa foto, formam grupamentos multifamiliares. Para vocês terem uma ideia, esse loteamento aqui tem previsão de 270 lotes apenas. Não é uma população grande, mas consome uma quantidade muito significativa de terra, né? Por outro lado, a gente também vê um outro fenômeno. A gente vê aqui uma ocupação que tem, acho que, se não me engano, 4 pavimentos, 180 famílias morando, que é um tipo de ocupação muito mais compacta, que consome muito menos território, mas que, por outro lado, está situado numa posição, está numa situação remota, né? Numa localidade remota. O que isso leva? A essas pessoas dependerem do automóvel para sair da sua residência para cumprir qualquer uma das suas funções, seja comprar pão, seja ir ao trabalho, seja ir num lazer, né? Então são dois tipos de ocupação, tanto diferentes em termos morfológicos, mas também em termos de localização, que precisam ser estudadas e um plano urbanístico tem que orientar de que forma o uso e a ocupação do solo pode acontecer da forma mais racional possível, né? Esse tipo de ocupação horizontal que vem acontecendo fortemente nessas últimas décadas é uma ocupação residencial. A gente vê aqui tudo que há em amarelo. Vocês preferem desligar a luz para ver se marcas? Eu acho que também. Desliguem aí. Só para, porque isso aqui é mais claro. Tudo que há em amarelo aqui é edificação residencial. Tá?
todas as outras cores é algum tipo de uso existente que não seja residencial, é uso não residencial. Então o que a gente observa aqui na estrada Caetano Monteiro, alguma coisa ali em Maria Paula, aqui na Vila Progresso, aqui no Badu, e a maior concentração no Largo da Batalha, né? De serviços e comércio, ou seja, usos não residenciais. O resto todo residencial. Em termos de morfologia, é uma ocupação de baixa densidade e de baixo gabarito, né? Esse aqui é um mapa de gabarito, o verde mais escuro é um pavimento, enquanto essa escala de cores aqui chega a 8 ou 9 pavimentos, tá? Ou seja, tudo que há de verde aqui tem 1 ou 2 pavimentos. Pendotiba é uma região unifamiliar. A gente observa edificações verticalizadas aqui, Mata Parca agora, nesse conjunto aqui no Badu, um outro do lado da rua, e alguma coisa amarela aqui, que é 4, 5 pavimentos, de forma dispersa aqui, na estrada Francisco da Cruz Nunes principalmente. E só, praticamente. O resto todo é edificação unifamiliar de 1 ou 2 pavimentos. Esse é um processo que cientificamente se chama espraiamento urbano, o crescimento horizontal da cidade em baixa densidade. É uma pressão horizontal que consome espaço, território natural, convertendo em ocupação urbana, ocupação humana. Essa foto aqui dá um exemplo, né, da ocupação urbana na região de Pendotiba. Tanto as áreas de alta renda quanto de baixa renda são áreas de edificações unifamiliar predominantemente, né? A gente observa que nas localidades de baixa renda há uma estrutura mais compacta, há uma relação de proximidade maior do que nas regiões de maior renda, né? Por exemplo, aqui, a gente tem dado em todas as audiências públicas, essa é a Rua Alcemir Pinto, o morador que mora do lado da Rua Alcemir Pinto, que tem acesso ao transporte coletivo público, precisa sair do seu condomínio, dar uma volta, ir até a portaria, descer e caminhar um longo percurso até um ponto de ônibus, sendo que ela está do lado desse ponto de ônibus. Isso é um desestímulo ao uso do transporte público coletivo. Essa estrutura urbana que falta permeabilidade, pontos de conexão que favoreçam caminhadas, né? Outro aspecto é a morfologia. A gente encontra tanto edificações multifamiliares, institucionais, unifamiliares com longas extensões de muro. Isso provoca um efeito muito danoso do espaço urbano que a gente chama de desertificação de passeios. É um espaço deserto mesmo, a gente não tem vida, falta arborização, falta atividades para essas ruas. É muito inseguro um ponto de ônibus desse tipo, onde não tem olhos me vigiando, onde não tem ninguém próximo de mim, né? Então é necessário rever essa... Esse aqui é um mapeamento do zoneamento, é um mapa do zoneamento urbanístico previsto no plano diretor. Ele previa lá uma estrutura bastante avançada, bastante de vanguarda para a época, de criação de unidades de vizinhança que teriam centros de bairro para atender as necessidades dessas unidades de vizinhança. Hoje, essas unidades de vizinhança são os próprios bairros que a gente conhece. Mas esse conceito é muito interessante, é muito importante a gente ter em mente, porque ele prevê o que ele busca. Que essas atividades cotidianas não precisem ser realizadas longe das suas residências, né? Você tem um comércio de conveniência, um centro de bairro de proximidade, me incentiva a ir de bicicleta e a pé, mais do que um comércio mais afastado, né? Bom, infraestrutura urbana. Eu vou pedir para o Gabriel vir falar, ele é engenheiro sanitarista da Secretaria de Meio Ambiente. Pode ser, por favor. E vai falar aqui sobre o saneamento, que é um ponto talvez mais crítico da infraestrutura de Pendotiba. Boa noite a todos. Antes eu só gostaria de ressaltar que na página do PUR existe o diagnóstico técnico e abaixo tem um outro documento que é o diagnóstico ambiental. No diagnóstico ambiental, toda a parte de recursos hídricos, saneamento, ela está bem mais detalhada do que no diagnóstico técnico. Então, quem teve a oportunidade só de olhar o diagnóstico técnico deve ter sentido falta de mais detalhamento sobre a parte de saneamento e drenagem. Então, lá no diagnóstico ambiental está bem mais detalhado. Com certeza, o problema mais crítico da questão de saneamento de Pendotiba é a ausência de rede coletora de esgoto sanitário, né? Então, isso é uma questão que
pela legislação, na ausência de rede, é exigido que cada particular faça o seu tratamento individualizado, né, pela construção de sistemas de fossa-filtro, no caso de residências unifamiliares, e para residências multifamiliares normalmente é feito a chamada estação compacta, que são estações que são implantadas para suportar somente o esgotamento de um prédio ou de um conjunto de prédios. E essa situação gera diversos problemas, né? Primeiro, a parte de licenciamento mesmo dessas estações, ela já causa um excesso não de demora, mas aumenta os trâmites burocráticos. Quando a gente tem uma estação única para um bairro, para uma região, a gente precisa de só uma outorga para lançamento, né? E no caso de várias estações compactas, cada estação tem que solicitar sua outorga. Na operação, gera um problema crítico que dificilmente condomínios têm condição de bancar uma operação correta por uma empresa que tenha conhecimento suficiente para fazer essa operação das estações, e acaba que muitas dessas estações compactas são mal operadas e causam diversos problemas de contaminação dos recursos hídricos. Então, os dois principais rios de Pendotiba são o Rio Sapê, né, e o Rio Pendotiba. Em grande parte deles, eles estão com a qualidade muito ruim, né? Então, essas duas fotos aqui nós tiramos na nossa vistoria em 2 de dezembro do ano passado, e em praticamente todos os pontos que nós verificamos, nós constatamos a característica de grande aporte aí de matéria orgânica proveniente do esgoto sanitário. Existe um cronograma de implantação de rede e de estações pela Água de Niterói aí num horizonte de médio prazo, né? E a cidade de Niterói, juntamente com outros municípios do estado do Rio de Janeiro, eles, em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente, vem passando pela fase de confecção dos planos de saneamento. E Niterói é um dos municípios que será aí contemplado com os 4 itens dos serviços de saneamento: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, resíduos sólidos e também drenagem urbana. Então, nesse ponto, a cidade de Niterói foi bastante beneficiada, e apesar da nossa cidade, em termos assim de comparação com outras cidades do estado, nós estamos aí no top da questão do esgotamento sanitário. A região de Pendotiba, né, de todas as regiões de Niterói, ainda é uma das poucas regiões que tem essa deficiência, infelizmente. Esse slide é só para ilustrar, né, a diferença aí do sistema individual para o sistema coletivo. Então, essa foto à nossa esquerda, ela representa uma estação compacta, ali na região próxima ao fórum de Pendotiba, condomínio, e a ideia é que todas essas estações sejam substituídas pelo sistema coletivo, né, que a gente consiga transformar o esgotamento individual no esgotamento coletivo, que é o mais indicado para áreas urbanizadas. Quanto à questão de drenagem urbana, os grandes problemas que nós temos na região de Pendotiba não é digamos assim, uma característica muito peculiar da área, é um problema comum a grandes cidades. A maioria das cidades que sofreram um processo de urbanização acelerado, com ausência de algum tipo de infraestrutura, elas sofrem esses problemas. Então, vários rios foram canalizados e retificados, alguns em galeria aberta, como é o caso dessa foto da esquerda, e outros em galeria fechada. Aquela seta azul, aquela linha azul que eu coloquei, é para representar que naquela região passa uma galeria, né, um rio canalizado em galeria fechada. E naquele ponto ali ocorrem diversos problemas de cheias, né, que além da canalização dos rios, somado com a impermeabilização das bacias, o coeficiente de runoff aumenta muito, ou seja, a água que escoa depois do período de urbanização, ela é muito maior do que antes dessa urbanização. A gente tem uma infiltração menor e um escoamento maior. Isso causa picos de cheia, e aí
ocorrem problemas, né, no caso, as galerias inundam e extravasam pelos postos de visita, e aquela população que vive no entorno desses pontos de estrangulamento, elas sofrem bastante. Então existe uma necessidade de melhoria das instalações de drenagem urbana, o que também será aí um dos itens do nosso plano de saneamento. Na nossa vistoria de campo, nós percorremos as regiões de Pendotiba, e a que a gente constatou como sendo a mais crítica é o bairro de Maria Paula, que é um dos pontos que tem diversos trechos de rios canalizados. Então, os rios canalizados eles passam tanto nas ruas, quanto em áreas de servidão, quanto até por baixo de várias casas, né? Então é um problema grave. Essa seta vermelha que eu coloquei nessa foto central aqui, ela representa uma tubulação, ficou um pouco pequena ali na foto, mas aquela tubulação aí é um extravadador. Parece ser um escoamento de uma calha, mas na verdade é um extravadador que o morador colocou ali para, em casos de enchente, a água chegava naquele nível, ou seja, quase no teto ali da residência dele. Passo a palavra ao Renato. Obrigado. Em relação aos programas de infraestrutura de mobilidade para a região de Pendotiba, a gente observa que na verdade, qualquer um dos programas de infraestrutura que a gente vê apontar aqui vem do fato do processo de urbanização ter acontecido, desse processo de expansão urbana ter acontecido numa velocidade mais rápida, uma velocidade maior do que a capacidade de prover infraestrutura para essas regiões, né? Então a gente vê deficiências agora de drenagem, deficiências de saneamento e deficiências também no atendimento do transporte coletivo. Essa é uma região que foi estruturada em cima de rodovias, de estradas rodoviárias para automóveis. Estrada Washington Willis, estrada Caetano Monteiro, estrada Francisco da Cruz Nunes, estrada Cachoeira, estrada, são estradas. O automóvel viabilizou a ocupação dessa região nesses últimos 40 anos. É um tipo de ocupação que não é orientada para o transporte público coletivo e que hoje gera todos esses problemas que a gente observa, tanto de saneamento como de mobilidade, e que precisam ser enfrentados, né? Então, o público precisa pensar não só em conter o espraiamento urbano por questão de pressões sobre as áreas de preservação, mas também por problemas de ocupação subequipada, que acabou sendo o resultado aqui para a região. Dentro da análise da oferta de transporte, a gente observa que os coletivos, né, os ônibus, que é o único modo da região de Pendotiba, passam por essas estradas. Não poderia ser diferente, né? Essas estradas aqui mudam, tem a largura que variam de acordo com o carregamento de passageiros delas, né? A gente observa que a maior largura está aqui no Largo da Batalha, um nó para o município, não apenas a região de Pendotiba. No Largo da Batalha a gente pode ir para qualquer uma outra região de Niterói e para os municípios vizinhos de São Gonçalo e de Maricá. É um ponto de confluência. Depois dela, a Estrada da Cachoeira, a Estrada Francisco da Cruz Nunes e Garganta, são as de maior carregamento. E a região de Pendotiba em si, aquelas que irrigam a região, que é a Washington Luiz e a Caetano Monteiro, tem uma densidade muito baixa de transporte público. Temos uma densidade menor do que daquelas que vão para a região oceânica, para a região norte e para a região das praias da Bahia. Tá? Aqui a gente fez um mapeamento, existem 32 pontos de ônibus na região de Pendotiba, e esse mapa aqui mostra a distância em termos de tempo, a cada 2 minutos. Isso quer dizer, cada mancha dessa significa a distância percorrida em 2 minutos. Então a gente tem as manchas mais escuras. São as áreas que estão a 2 minutos de um ponto de ônibus, depois a 4 minutos, depois a 6 minutos e a última é 8 minutos, tá? Tudo que está fora dessas isócronas de 8 minutos, a gente tecnicamente pode afirmar com segurança que são áreas que não têm acessibilidade para o transporte coletivo público, transporte público coletivo. São áreas desassistidas de transporte público coletivo. Dinâmica imobiliária, né?
uma região que cresceu entre 2000 e 2010, né? Os domicílios particulares permanentes cresceram em 28% em 10 anos. Tá? Em 2000, os bairros da sub-região do Largo da Batalha compreendiam junto 53% de todo o parque habitacional dessa região. O Largo da Batalha é onde há a maior quantidade de domicílios. A sub-região do Largo da Batalha, né? A sub-região do Sapê aumentou a sua participação no número de domicílios da região, ou seja, a região do Largo da Batalha, a sub-região do Largo da Batalha compreende o maior parque de domicílios, mas a do Sapê cresce em velocidade maior do que as outras duas. E os bairros que compõem a sub-região do Sapê aumentaram sua participação de 26% para 29%. Ou seja, ela está crescendo em ritmo maior do que a sub-região da Vila Progresso e do Largo da Batalha. Entre 2012 e 2014, 2.957 unidades foram licenciadas para a construção. 93% delas, ou 2.754 unidades, são de uso residencial. Apenas 203 unidades não residenciais foram licenciadas nesse mesmo período. É uma produção imobiliária fundamentalmente residencial. Isso mostra uma especialização do solo, uma tendência a reforçar o uso residencial dessa região. A gente tem aqui o número, mapas também que distribuem os números de domicílios do censo por setores censitários. A gente está falando aqui sempre no universo de, no máximo, 600 unidades em cada uma dessas zonas aqui. É bastante pequena, é muito baixa a densidade. Os aglomerados subnormais do IBGE corresponde a 51... Não, desculpa aqui. Niterói possui 77 aglomerados subnormais, dos quais 14 estão na região de Pendotiba, dos 77 que existem em todo o território de Niterói. 30% da população da região reside nesses aglomerados subnormais, segundo os dados do IBGE. Aqui estão esses aglomerados subnormais do IBGE. Esses aglomerados subnormais não significam favela e não significam áreas de especial interesse social. É uma definição criada pelo IBGE, tá certo? Então a gente sobrepôs aqui no mapeamento também as áreas de especial interesse social previstas no plano diretor, mesmo aquelas que não foram regulamentadas. E a gente identifica aqui, por exemplo, que há uma necessidade de se estudar áreas de especial interesse social, implantar áreas de especial interesse social na região de Pendotiba, que compatibilizem o que diz o IBGE com o que diz a situação atual das comunidades de baixa renda, com o que diz também o plano diretor. É necessário levar tudo isso em consideração. Por fim, aqui o diagnóstico da socioeconomia. Pendotiba cresce 1,3% ao ano, é uma população que cresce em velocidade maior do que a média municipal. Os bairros que mais cresceram foram o Badu, o Sapê, de 4%, isso inclusive é detectado no próprio censo do IBGE no número de municípios, né? Depois tem a Vila Progresso e Mata Pátria. Maceió e Largo da Batalha são os que menos cresceram. Alguns aspectos demográficos, mais da metade da população de Pendotiba é constituída por mulheres, 52% da população são mulheres, sendo 55% dessas mulheres estão em idade reprodutiva. A população em idade ativa, de 15 a 64 anos, representa 71% dessa população total, só que a população idosa, que ainda que seja um percentual menor da população, cresce num ritmo 2 vezes maior do que o restante, do que as outras faixas etárias. Ou seja, essa população de Pendotiba está envelhecendo. Então é muito importante que o PUR pense a região de Pendotiba para os idosos. A população está envelhecendo. Temos aqui alguns também dados, tudo está no diagnóstico sobre frequência escolar, por exemplo. Em Pendotiba há uma frequência maior do que a média municipal, mas também as pessoas que nunca frequentaram em Pendotiba representam um percentual maior do que a média municipal. A gente possui zonas de muito alta renda, segundo os dados do IBGE, e algumas de muito baixa renda. Há uma variância de renda muito grande na região.
Em cada um desses bairros também é possível notar que tem dentro do próprio bairro variâncias de renda, né? O Badu, por exemplo, existe uma variância muito alta de renda. Existem rendas muito altas e muito baixas morando juntas. Algumas outros bairros, como Titiora, lá da Batalha em Maceió, tem pouca variância de renda, né? São bairros, inclusive, que têm a sua renda média menor do que as que têm maior variância. Bom, é isso. A gente está aberto agora para discutir com os senhores conselheiros os aspectos aqui do diagnóstico técnico do curso de pendotipo.